para a gente entender um pouco melhor, né, as visões, principalmente lá sobre a economia americana, sobre essas movimentações das Treasuries. Já vamos chamar aqui o Luiz Fernando Roxo, que é economista, gestor da Polyface Gestora, já está aqui conosco. Roxo, seja bem-vindo mais uma vez à BMC News, prazer recebê-lo novamente por aqui. Muito bom dia para você. Olá, meu amigo, eu que fico feliz de estar aqui com vocês novamente, sempre uma ótima oportunidade da gente conversar, da gente pensar junto sobre a situação econômica, vários dados novos, como você falou. Vamos lá, vamos lá tocar no assunto aí. Vamos lá, eu queria até trazer, né, para a nossa conversa esses indicadores. A gente viu uma movimentação importante para o Banco Central dos indicadores que vimos na semana passada, principalmente PIB, PCI e seguro-desemprego. Essa semana tem payroll, né? Todo mundo está na expectativa para saber como vão vir os números, para tentar tirar alguma projeção, alguma expectativa a respeito da condução da política monetária. No entanto, o próprio Vandic Silveira, que estava aqui com a gente, ele voltou agora dos Estados Unidos, falou que a economia lá está tão pujante quanto sempre, né? Não mostrando nenhum sinal aí de desaceleração. Isso traz um ponto de interrogação ainda maior sobre os próximos passos do Federal Reserve. Isso pode trazer ainda mais elevação de juros para tentar segurar esse ímpeto da economia americana e aí, consequentemente, mais notícias ruins para os investidores? Então, é possível que a gente tenha começado aí, a partir da quinta-feira passada, uma tendência de boas notícias aí, no meio de algumas semanas que foram bem preocupantes, né? Eu vinha falando meses atrás, quando vim aqui, da situação econômica global, que se encaminha para uma grande crise. Nós estamos numa fase do ciclo que não tem muito para onde fugir, né? O endividamento, e a situação do aumento dos juros nos Estados Unidos, quer dizer, a queda dos títulos, os treasuries longos americanos principalmente, ao mesmo tempo com o petróleo subindo, o que deixa as duas coisas muito ruins, porque é o aperto monetário, ao mesmo tempo que os preços estão subindo, é a tal da estagflação, ela está chegando, só que como a gente analisa a inflação americana pelo núcleo, que é o core, lá não tem preço de gasolina, de energia, então a inflação ainda não chegou, talvez leve um mês, 2 meses, alguma coisa assim, para chegar. Os juros, ao mesmo tempo, estão subindo lá fora, dando uma estrangulada um pouco maior na economia. E se o Banco Central tiver que aumentar mais uma ou duas vezes, talvez a gente comece a ver a recessão chegando. É difícil a gente, num país, olhar na rua e falar a economia está boa. Não é exatamente assim que a gente faz análise macroeconômica, né? Existem dados aí já antecedentes que já mostram uma degradação da economia e o endividamento americano que tem aumentado praticamente $1 trilhão, $1,5 trilhão em 90 dias, né? Então, tudo isso faz com que a ferramenta que o Fed tenha para depois incentivar a economia de novo quando chegar a recessão vai ficando cada vez menos poderosa. Ele já não tem mais endividamento para fazer, ele já não consegue baixar os juros porque o petróleo está subindo, então a situação é muito complicada. Agora, é de se esperar que nos discursos, os discursos sejam austeros, hawkish, como a gente chama, principalmente enquanto a economia ainda está forte, mas você vê que as revisões todas vêm pior, a revisão do emprego vem pior, e a gente acabou de sair o PMI aí, o PMI veio otimista, então, como eu falei, é possível que a gente tenha 1 ou 2 meses de otimismo, mas extremamente passageiro. Roxo, vou trazer aqui para a conversa o Vandic também, está aqui ao meu lado, gostaria de fazer algumas pontuações. Como é que tá, Luiz? Diga lá, Vandic. Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Bem demais, graças a Deus. Mas isso é muito bom.
Luiz, eu passei as 2 últimas semanas nos Estados Unidos e, como economista, gosto de olhar os dados deles e concordo com você que eu vejo vários pontos de deterioração da economia americana. No entanto, entre você ter um arrefecimento da economia e você ter, de fato, uma recessão, nós temos um espaço bem grande. E pelos números que eu tenho visto, a gente ainda está longe de um processo recessivo. No entanto, né, essa taxa de juros de 5,5%, ela só vai fazer efeito de fato nos Estados Unidos daqui a alguns 6 meses, provavelmente, né? Porque a gente ainda está vivendo, provavelmente, a taxa de juros elevada a 4%, talvez 4,5%. Então tem mais 1% para caminhar, impactar a economia real, que é a última a ser impactada nesse processo de política monetária. Perfeito. Então, eu tenho dificuldade de aceitar a tese do Diamond com relação aos 7%. Eu acho que esse é apertar o botão do alarme de incêndio, né, e gritar fogo, né, num cinema lotado. Eu acho que está muito antes disso a posição do Fed hoje. Agora, dada a posição do Jamie Dimon, quando ele abre a boca, as coisas estremecem, então as pessoas reagiram de uma maneira assim imediata à preocupação dele. Agora, a meu ver, o processo de impacto da política monetária americana, né, e o processo da distribuição desses efeitos, a gente deve ter o impacto dos 5,5%, a meu ver, em 5, talvez 6 meses. E aí, essa tendência de arrefecimento, ela se eleva e isso deve trazer a inflação mais em linha com os 2%. Eu não acredito que vai chegar em 2%, a gente vai bater em cima da marca, mas eu acredito que vai existir um convívio por um certo tempo, especialmente porque você até mesmo falou, existem algumas pressões inflacionárias por causa de petróleo, principalmente, e em segundo plano... Que são de fora, né? Exatamente, são pressões exógenas. Endógena, nós temos a questão do emprego, né? É uma das coisas que eu notei, e eu aluguei um carro e passei por muitos lugares, não estava em cidades ou locais tão conhecidos e grandes, né? Desde fazendas, a lojas de departamento, a restaurantes e cafeterias e todo tipo de atividade tem a plaquinha de estamos contratando. Então existe um problema sério nos Estados Unidos, que essa é a minha grande preocupação, que é a falta de talento e a falta de mão de obra qualificada para as atividades americanas. E não houve, e não é tão fácil como a gente imagina hoje, a substituição de seres humanos, principalmente por serviços, que a economia americana é pesada nos serviços, né, por máquina. Apesar da gente ter a Amazon, como é que eu chamo? Não é tão simples, né? Como é que é o nome da loja que você não paga nada? Eu não fui em nenhuma delas, eu queria encontrar, não encontrei. Mas apesar de você ter algumas lojas que você não tem contato humano, a pressão ainda se dá pelo emprego. Eu acho que a pressão exógena que vem de petróleo, porque é uma economia focada em petróleo, tá? É muito raro você ter carros. Agora, está crescendo muito. Uma coisa que me espantou é a quantidade de carros elétricos, a quantidade de Tesla andando nas ruas. Assim, mostra que a tese do carro elétrico realmente ela se solidificou. Pelo outro lado, né, a preponderância do uso do combustível fóssil faz com que haja de fato uma pressão lá. E endogenamente a questão do pleno emprego e falta de pessoas para agirem ou para atuarem principalmente no serviço. Esse é o ponto que me preocupa com relação a esse atingimento da meta de 2%. Não sei o que você acha disso, mas essa foi a minha leitura, tanto dos números oficiais como você respirar o ar e dirigir 2.000 quilômetros. Perfeito. Então, na verdade, está muito difícil da inflação convergir para os 2%, porque
Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver até ela, talvez até aumentar um pouco por conta do impacto que o aumento do preço de energia, combustível e gasolina tem, né, na cadeia como um todo. Ela se espalha, né, e aí ela vai atingir o núcleo lá, inclusive como você falou, né, serviço, pleno emprego. Então, está muito difícil dos gestores de política monetária do Fed, do Tesouro Americano, manejarem, né, agora a economia, porque eles estão com pouco espaço, que é o que eles tiveram em 2000, que é o que eles tiveram em 2008, condições de fazer mágicas como quantitative easing, quer dizer, comprar títulos, injetar liquidez na economia. Agora eles vão ter muito mais dificuldade de fazer esse tipo de coisa. Essa taxa de juros, como você falou, ela vai machucar cada vez mais o americano. A poupança, o saving deles já acabou, já está no negativo. Todo o dinheiro impresso meio que foi perdido, porque metade do sistema bancário americano, não em termos de volume, mas em termos de números de bancos, agências e tal, que são os bancos menores, eles emprestaram dinheiro a 3% para a hipoteca, eles emprestaram dinheiro para o governo a 2%, 3% para 30 anos, e eles tentaram fazer investimentos com isso e deram errado, e eles não estão conseguindo funding, captação de curto prazo para bancar esses péssimos investimentos de longo prazo que eles fizeram. Agora eles estão tendo que pagar 5,5%, 6%. Então, diferente de 2008, mesmo que a gente não tenha um problema muito grave de inadimplência, só do cara que tomou dinheiro do banco regional na hipoteca 2,5% hoje, só dele pagar em dia, ele já está gerando um prejuízo enorme para os bancos. Então, essa taxa que vai subindo, ela vai meio que vai tapando a respiração, meio que ela vai machucando aos poucos a economia, e em algum momento a recessão chega, como você falou, pode ser no começo do ano que vem, pode ser no meio do ano, só que a gente não enxerga a recessão no retrovisor. Já se tentou isso nos últimos 150 anos, ela simplesmente aparece de uma hora para outra quando as coisas se deterioram a ponto daquele grão de areia a mais causar, né, a queda do castelo de areia. Então, e isso a gente não enxerga na economia normal, como você, né, mostrou, falou, e isso que é preocupante. Então, as pessoas estão tomando decisões otimistas e as coisas estão se deteriorando. O Diamond, entre outros banqueiros grandes, globais, demorou para agir, né? E um mês atrás ele estava falando que o governo americano era muito forte, tinha um poderio militar, não ia ter nenhum problema, e ele muda de ideia de uma hora para outra. E é claro, 7% trágico, mas se as coisas forem caminhando aos poucos, enquanto não chegar a recessão, o juro vai ter que subir. Então, a situação é mais ou menos essa. Concordo com você. Maravilha. Ô, Roxo, só uma última pergunta rapidinha aqui, né? Porque eu estava até monitorando algumas falas do próprio Roberto Campos Neto, e aí ele falou uma coisa que me intrigou aqui, me chamou a atenção, falando que não é só o diferencial de juros que conta aí para a saída dos recursos aqui do Brasil. E falando, né, que tem toda essa percepção de risco também aqui no Brasil. Então eu queria saber, na sua visão, né, claro que o diferencial de juros ajuda muito, né, nessa retirada, porque os investidores vão para onde tem menos risco e mais retorno, né, principalmente nessa gestão aí de risco-retorno. Mas com a percepção de risco, isso está sendo aprofundado, está ficando cada vez pior o cenário aqui para o Brasil, principalmente nessa percepção de repente, a volta do investidor estrangeiro. A gente pode ter ainda mais dias de turbulência, lateralização e bolsa esvaziada para os próximos meses nessa dinâmica toda? Então, a dominância fiscal virou um tema no Brasil e no mundo, né? Por incrível que pareça, a economia americana agora está também com o tema dominância fiscal sendo dominante, né? Então, assim, a situação do Brasil, primeiro,
A gente está derrubando os nossos juros enquanto o mundo está subindo os juros de longo prazo, então o apetite, o prêmio de risco para o Brasil fica menor, não vem dinheiro. Segundo, a percepção de risco global está aumentando, então o prêmio de risco para ativos mais arriscados, mais voláteis, mais emergentes, que é o caso do Brasil, também é maior, então o investidor pede uma taxa maior, então menos apetite para o Brasil, menos dinheiro do estrangeiro. A gente está deteriorando o nosso déficit aqui no Brasil fiscal, não temos conseguido entregar aquilo que foi prometido com arcabouço e tudo mais nesse novo governo, então aí vai gerando essa percepção e aí a gente não consegue emitir, porque quem manda nos juros não é o Banco Central. O Banco Central, no máximo, dá uma direção para os juros de curto prazo. Quem manda no juro é quem está, o dono do dinheiro, que está emprestando o dinheiro, principalmente por longo prazo. E aí o mercado não está aceitando taxas menores, está tendo que, o governo está tendo que pagar uma taxa um pouco maior, não só no Brasil, mas no mundo. E a situação dos títulos americanos de longo prazo é muito grave, porque quem financiava essa dívida no passado era o próprio Tesouro, o governo americano, através do quantitative easing, era a China, que tinha muito superávit, que tinha uma relação geopolítica mais positiva com os Estados Unidos, era a Rússia, era o Japão, que está precisando de dinheiro agora, não consegue mais comprar Treasury, então a rolagem está ficando mais difícil, e aí paga uma taxa maior, e aí fica mais difícil da gente captar, a gente vai precisar pagar mais prêmio, mas para explicar isso para o governante que não entende muito de mercado, investimentos e economia, fica bem difícil. Maravilha. Roxô, quero agradecer sua participação, obrigado sempre pela presença, obrigado sempre pelas ponderações aqui. Volte sempre, um abraço para você, ótima semana.